Sem dúvida nenhuma. Mas agora nós vamos fazer a decisão final. Agora eu peço muito silêncio para vocês, muita atenção. Porque eu vou dar 2 minutos para o doutor Eduardo e 2 minutos para o doutor Davanço, para que façam as considerações finais. Agora nós vamos ouvir os argumentos finais dessa história. Agora nós podemos ainda mudar essa votação. Agora nós vamos saber, finalmente, através da decisão da minha plateia, quem tem razão. A partir dessa decisão, um acordo será assinado pelas partes. E esse conflito estará resolvido através de um júri popular, através da voz do povo. Doutor Eduardo, por favor. 2 minutos. Bom, Márcia, é lógico que o tempo é muito curto para poder explicar, mas, obviamente, todos já puderam perceber, efetivamente, de que a propriedade, a herança deixada pelo Fábio, transmitida para a mãe da Rebeca, né, é realmente dela e dos irmãos. Isso está mais do que comprovado. Essa testemunha, essa última testemunha mentirosa que se apresenta aqui, na condição de que efetivamente ela teria presenciado, isso não corresponde com a verdade. Por quê? Porque nós temos um documento assinado pelo Fábio, né, pelo tio da Rebeca, transferindo em 1993, doando em 1993, os direitos, né, à própria mãe e ao próprio pai da Rebeca. Por essa razão, esse documento, que é um documento formal, só pela cor do documento você percebe que ele está amarelado em função de mais de 10 anos, isso demonstra, prova efetivamente de que nós não podemos simplesmente deixar de lado e acreditar numa testemunha forjada como essa, uma testemunha mentirosa como essa, uma testemunha que tem interesses em relação a isso. Então isso para mim está mais do que provado. Além disso, o imposto em nome do seu Pedro, que é o pai da própria Rebeca, que é um documento formal, também é uma prova documental. Não estamos falando aqui de achar que eu tenho ou não direito, achar que ela tem direito, mas sim de prova documentos. Então eu gostaria de colocar que efetivamente os documentos estão rebustados, os documentos estão provados de que a propriedade é efetivamente do seu Pedro e a mãe da Rebeca. Portanto, não há nem a menor razão. Os filhos, nós já percebemos, um tem 25, outro tem 23, outro tem 20, outro tem 18, ou seja, todos já adultos o suficiente para poder trabalhar e conseguir o seu patrimônio e não buscar o patrimônio de terceiros. Então eu acho que é um respeito até à própria Constituição. Lá na Constituição, direito de propriedade. Então é isso. Doutor Eduardo. Muito obrigada. Doutor Davanço, 2 minutos de suas considerações finais. Márcia, os senhores jurados, razão não assiste a Rebeca. Primeiro, é contestado o direito dela sim. Por quê? Título de propriedade se faz através de escritura pública com registro. Um documento sem firma reconhecida, assinado por um homem, sabe lá quando, no leito de morte, sabe se é verdadeiro, pode ser modificado, pode ter sido forjado e como realmente aparenta ser. Então, esse negócio do IPTU está em nome de José Frantini. O nome do pai da Rebeca surgiu depois, porque vai lá com esse documento, sem firma registrada, vai lá na prefeitura, coloca o nome. Também não garante propriedade. E eu apresento 5 motivos pelos quais ela é e deve ser considerada, ela tem razão, a Cláudia deve ser considerada. Primeiro, em vida, a testemunha falou aqui que em vida teria prometido o imóvel para ela. Segundo motivo, ela fez um acordo com a Rebeca, metade do terreno. Ela não ia construir em terreno alheio se fosse para depois ter que entregar. O terceiro, o artigo 1239 do Código diz que aquele que não sendo proprietário do imóvel rural ou urbano possua como sua por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra com zona rural não superior a 50 hectares, tornando-se produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sido moradia, adquirir-se-lhe-á a propriedade. Então a propriedade, ela foi adquirida por causa desses 5 anos ininterruptos. Veja que o tio faleceu em 1993 e nós estamos aqui em 2009. Portanto, 13 anos. Esse seria o motivo. E tem um detalhe também, a documentação que eles têm é irregular. E entre os senhores ficarem com o direito e a justiça, ainda que os senhores tentem não, fiquem com a justiça. No confronto do direito e com a justiça, fiquem com a justiça. Porque agora nós temos encerrado. Muito obrigada. Muito
bem, eu estava pensando exatamente isso. Por favor, agora nós vamos votar, é a votação final, que vai decidir essa história. O que é certo sempre é justo? O que é certo sempre é justo? Será que uma decisão justa nesse caso seria apenas baseada no emocional? Todos nós estamos pensando, mas puxa vida, a Cláudia a vida toda esteve nesse imóvel. Isso é uma decisão emocional? Ou nós teríamos que partir por uma decisão racional? Mas a Rebeca não tem que assumir nada mais do que o que ela está assumindo até o último dia da vida dela. Afinal, ela herdou um imóvel e ela, de uma certa forma, está sim proporcionando a Cláudia uma retribuição por tudo que ela fez no imóvel. Então eu gostaria que, a partir dessa decisão que nós vamos apresentar, as partes pudessem assinar o termo de compromisso acatando a decisão dessa plateia, desse júri popular. Ok, Rebeca? Sim, estamos de acordo? Cláudia, estamos de acordo? Vamos agora conhecer a decisão desse júri. Rodrigo. Resultado extremamente apertado, a plateia completamente dividida, muito difícil, porém, segundo este júri, nós chegamos à conclusão que Rebeca tem razão por 51%. Eu agradeço a todas vocês pela presença. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Eu vou pedir agora aos advogados que assinem o termo juntamente com as partes. Está chegando Brasil, gente, campeão da notícia. Não se esqueça.